Resenha da semana, matéria especial da semana. Eu conversei com a doutora Leila de Sá Rodrigues da Cunha, 69 anos. Ela é uma das proprietárias de um hospital aqui de Anápolis e foi a primeira pessoa confirmada com o coronavírus em Anápolis. E fala com exclusividade para nós. Isso, ela falou com exclusividade conosco e a gente vai entender agora. Ela foi para a Europa, foi para a Itália, quando que ela ficou sabendo, deu uma polêmica que ela tinha atendido um monte de gente aí na cidade com coronavírus, gente até falando que ela foi irresponsável, enfim. Vamos acompanhar então essa entrevista especial, a resenha da semana com a doutora Leila de Sá Rodrigues da Cunha, a primeira pessoa com caso de coronavírus confirmado em Anápolis, mas graças a Deus ela já está curada. E ela, da entrevista, ela fala se ela ficou doente mesmo, ela não apresentou sintomas, tudo isso aí está esclarecido? Vamos ver agora, Zé. Muito bem. Agradeço a oportunidade de estar aqui tentando orientar a população de uma maneira geral sobre essa pandemia e dizer que nós temos dois tipos de pandemia no momento no país. A pandemia propriamente dita do Covid-19 e a pandemia do pânico, do medo, da falta de informação ou do excesso de informação e, às vezes, excesso de informações infundadas. Na realidade, eu fui à Europa, especificamente o maior tempo nós ficamos na Itália, em que nós fizemos um cruzeiro, e eu retornei, eu fui dia 22 de março com uma turma de colegas de turma, e voltamos dia 12 de março de 2020. Durante todo o período que nós estivemos na Itália, estava realmente o rumor sobre a presença dessa epidemia, dizendo dos casos existentes na Itália, e foi lá que nós nos deparamos com alguns problemas. Teve voo nosso que foi cancelado, a gente teve que pegar trem para chegar até Roma, e depois de Roma a São Paulo nós viemos, graças a Deus, sem nenhum problema. Nós chegamos numa quinta-feira, na sexta-feira de manhã, eu vim aqui até o hospital, trabalhei, atendi 4 pacientes, e à tarde, meu esposo, que também é médico, ele achou por bem que eu e minha filha, que estivemos na viagem, fôssemos testados para que a gente pudesse retornar ao trabalho com mais tranquilidade. E eu fiquei assim até certo ponto estupefata de que o meu exame tenha dado positivo, porque durante toda a viagem, até o retorno e até no sábado, dia 14, em que foi colhido o material, eu estava totalmente assintomática. O que significa isso? Significa que eu não tinha nenhuma sintomatologia, não tinha nada, nem espirrando eu não estava. Eu realmente vim ao hospital, atendi 4 pacientes, mas tomando todas as precauções necessárias e até então que foram estipuladas pelas vigilância epidemiológica e pela vigilância sanitária do país. Eu não tinha sintomatologia. E eu vim realmente ao hospital, mas munida de tudo aquilo necessário. Eu estava de máscara, eu estava de gorro, eu estava de luvas, e o atendimento que eu dei aos meus pacientes foi com toda a proteção, tanto para eles quanto para mim. Foi uma quarentena domiciliar. Estava eu, a doutora Lília, minha filha, e o doutor Sebastião também achou por bem ele também entrar em quarentena. E ele ficou com a gente em casa. Então, a gente não recebia ninguém, as informações que nós tínhamos era via WhatsApp, via telefone, e infelizmente foi nesse período que nós nos demos conta da repercussão que estava ocorrendo com esse meu exame positivo. Há 45 anos nós estamos aqui em Anápolis. Há 45 anos eu presto um serviço de relevância à cidade de Anápolis. Quer dizer, eu acredito que hoje, em cada casa napolina, alguém passou pelo hospital. E é lógico que você tem a sua consciência tranquila, mas você é humana, você é sensível, e você acaba incomodando com os diversos adjetivos que foram dados a mim, né, dizendo que eu não devia ter vindo ao hospital e atender os doentes. Então, eu acredito o seguinte, que existem duas faces numa moeda. Então, as duas faces têm que ser muito bem analisadas para que as pessoas comecem a julgar sem ter conhecimento. Doutor, em relação a tudo que está sendo falado, o problema está sendo mais um certo pânico, uma certa histeria em relação ao assunto, não menosprezando a doença, mas tudo aquilo que a gente viu falar do seu caso e de outros casos que têm acontecido no país? Acho que sim. Eu sempre digo que está havendo dois
duas epidemias ou duas pandemias no país. A primeira é o Covid-19, não resta a menor dúvida que é uma doença que tem preocupante, as autoridades estão tomando todas as providências, existe realmente a pandemia e precisa os cuidados serem tomados. Mas a outra é essa indústria das fake news, né, que acaba deixando a população não informada, mas mal informada, porque ela está com excesso de informações e sem saber direito a que linha elas devem seguir. Então a gente pediria que as pessoas tivessem um pouco de discernimento, um pouco de bom senso, para que se soltasse apenas notícias verdadeiras e parasse um pouco com essas fake news que vai atrapalhar, e não deixa de atrapalhar um pouco, né, o desenvolvimento dessa doença. Doutora Leila Rodrigues Cunha, obrigado pela participação. Mais saúde ainda para a doutora, que possa continuar prestando esse serviço tão essencial, né, que o hospital, que a doutora tem feito pelo município, pela população. Eu que agradeço, né? Acho que esse episódio leva a gente a pensar um pouco na vida como um todo. Eu que nunca pensei em aposentadoria, estou pensando que, de repente, né, eu vou pensar já numa aposentadoria, acho que já dei a minha contribuição, mas, de qualquer maneira, outras pessoas continuarão o nosso trabalho e tenho certeza que Anápolis continuará sendo bem servido com essa equipe maravilhosa desse hospital.